No Japão, algumas histórias continuam sendo contadas há décadas. Histórias que surgiram em lugares comuns, escolas, estações de trem, estradas silenciosas no interior do país. A maioria das pessoas passa por esses lugares todos os dias, sem pensar duas vezes. Mas existem momentos em que algo estranho acontece. Um barulho em um corredor vazio, algo se movendo no final de uma rua, ou a sensação repentina de que alguém está observando. Mesmo quando não há ninguém por perto. E quando isso acontece, algumas pessoas dizem que já é tarde demais para simplesmente ir embora. Hanako-san. Em muitas escolas japonesas, existe uma história que praticamente todo estudante conhece. Ela sempre acontece no mesmo lugar, o banheiro da escola, principalmente quando o prédio já está quase vazio, no final da tarde, ou depois que todas as atividades escolares terminam. A lenda fala sobre uma garota chamada Hanako. Segundo a história, ela morreu dentro da escola há muitos anos. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Algumas versões dizem que ela tentou se esconder durante um bombardeio na Segunda Guerra Mundial. Outras dizem que algo aconteceu dentro do próprio banheiro da escola. Mas com o passar do tempo, uma história começou a circular entre os estudantes. Um pequeno ritual. Algo que muitos tentam fazer apenas por curiosidade. O ritual é simples: ir até o banheiro feminino, parar em frente à terceira cabine, bater 3 vezes na porta e então fazer uma pergunta. Hanako-san, você está aí? Normalmente o prédio está completamente silencioso quando alguém tenta isso. As salas já estão vazias, os corredores escuros e o banheiro totalmente quieto. Alguns estudantes dizem que, depois da pergunta, o silêncio muda, como se alguém estivesse parado do outro lado da porta. Em alguns relatos, algo se move dentro da cabine, um leve som, como alguém mexendo os pés no chão. Outros dizem que a porta começa a se abrir lentamente. E quando a fresta aumenta, é possível ver alguém lá dentro. Uma garota. Cabelos escuros cobrindo parte do rosto. Pele extremamente pálida, vestindo uma saia vermelha. Histórias envolvendo Hanako existem em escolas por todo o Japão. Em algumas cidades, estudantes dizem ter ouvido batidas vindas de cabines vazias. Em outras, contam sobre portas que se abrem lentamente quando ninguém está por perto. Existem até relatos de alunos que dizem ter visto alguém dentro do banheiro, mesmo sabendo que estavam completamente sozinhos. Por causa disso, em muitas escolas existe uma regra silenciosa entre os estudantes. Depois que a escola fica vazia, é melhor não entrar no banheiro sozinho. Principalmente se for a terceira cabine. Tec-tec. Diferente da história de Hanako-san, a próxima lenda não acontece dentro de uma escola. Ela aparece nas ruas, principalmente perto de estações de trem. A história começa com um acidente. Uma estudante voltava para casa tarde da noite. A estação estava quase vazia. Poucas pessoas na plataforma. Pouco movimento nas ruas ao redor. Em algum momento, ela caiu nos trilhos. Algumas versões dizem que ela tentou atravessar a linha do trem. Outras dizem que escorregou na plataforma.
mas todas as versões terminam da mesma forma. O trem chegou antes que alguém pudesse ajudá-la. O impacto foi brutal. Quando os socorristas chegaram, já era tarde. O corpo da garota havia sido cortado ao meio. A história poderia terminar ali, mas foi exatamente nesse ponto que algo estranho começou a acontecer. Algum tempo depois do acidente, começaram a surgir relatos perto da estação. Pessoas dizendo ter visto algo se movendo em ruas vazias durante a noite. No começo parecia apenas uma sombra, algo no final da rua, baixo demais para ser uma pessoa em pé. Mas quando alguém prestava mais atenção, percebia que aquilo estava se movendo, arrastando-se. A figura lembrava um corpo humano, mas faltava alguma coisa. Ela se movia usando apenas os braços, arrastando o corpo pelo chão. Alguns relatos dizem que a criatura aparece primeiro à distância, imóvel, parada no meio da rua, como se estivesse observando. E então começa a se mover. O movimento é rápido, muito rápido. Testemunhas dizem que a criatura se arrasta com uma velocidade impossível, avançando pelo asfalto de forma brusca, aparecendo cada vez mais perto. Histórias sobre encontros com essa figura começaram a se espalhar entre estudantes, principalmente entre aqueles que voltavam para casa tarde da noite. Alguns relatos dizem que a pessoa primeiro percebe que a rua está silenciosa demais. Nenhum carro passando, nenhum som vindo das casas, apenas o barulho distante da cidade. E então, algo diferente. Um ruído estranho no asfalto, como algo pesado sendo arrastado pelo chão. O som começa distante, mas aos poucos parece ficar mais próximo. Algumas pessoas dizem que sentiram que estavam sendo seguidas enquanto caminhavam sozinhas. Outros dizem que ouviram o ruído atrás deles, pararam de andar e olharam para trás. A rua parecia completamente vazia. Nenhuma pessoa, nenhum movimento. Mas a sensação de que algo estava ali continuava. A lenda diz que quando alguém realmente vê a criatura, ela já está perto demais. Hoje a história da Tek-Tek é conhecida em todo o Japão, principalmente em áreas próximas a linhas de trem, lugares onde as ruas ficam silenciosas rapidamente depois que escurece, e onde muitas pessoas preferem caminhar um pouco mais rápido quando estão sozinhas à noite. Hachishaku-sama. A terceira história é diferente das outras. Ela não acontece em escolas e nem nas ruas movimentadas das cidades. Essa lenda surgiu em áreas rurais do Japão, pequenas cidades cercadas por campos e estradas longas, onde quase ninguém passa depois que escurece. A entidade é conhecida como Hachishaku-sama. O nome significa algo simples: mulher de 8 pés, cerca de 2,5 metros de altura. Relatos sobre essa figura começaram a circular no Japão nos anos 2000. Mas desde então, muitas histórias parecidas começaram a surgir em diferentes regiões do país. A descrição quase sempre é a mesma. Uma mulher extremamente alta, vestida de branco, usando um chapéu grande que cobre parte do rosto. Mas o que realmente torna essa história perturbadora é a forma como os encontros começam. Eles quase sempre parecem completamente normais no início. Alguém está caminhando por uma estrada no interior, ou visitando a casa de parentes em uma cidade pequena. E então,
percebe alguém à distância. Uma figura parada perto da estrada. No começo parece apenas uma pessoa, mas depois de alguns segundos, algo começa a parecer errado. A altura, a postura, a forma como a figura permanece completamente imóvel. Um dos relatos mais conhecidos fala sobre um garoto que visitava os avós em uma pequena cidade no interior do Japão. Enquanto brincava no quintal da casa, ele percebeu alguém do outro lado da cerca. Uma mulher parada perto da estrada. Ele pensou que fosse apenas alguém passando pelo local. Mas quando olhou novamente, percebeu algo estranho. A cabeça da figura estava muito acima da cerca. Alta demais. Muito mais alta do que qualquer pessoa normal. O garoto continuou olhando por alguns segundos e a mulher não se moveu. Apenas permaneceu ali, observando na direção da casa. Naquela noite começaram os barulhos. Primeiro passos do lado de fora da casa, lentos, como alguém caminhando ao redor da propriedade. Depois, algo batendo levemente nas janelas, como se alguém estivesse tentando olhar para dentro. A família percebeu imediatamente que algo estava errado. Segundo o relato, eles fecharam todas as portas da casa, cobriram as janelas e colocaram objetos religiosos perto das entradas. Mesmo assim, os barulhos continuaram durante a noite. Passos, algo se movendo no lado de fora, sempre muito perto da casa. Em determinado momento, o garoto disse ter ouvido algo perto da janela do quarto. Não era exatamente uma palavra. Era um som estranho, uma voz baixa e distorcida vinda do lado de fora da casa, como se alguém estivesse tentando falar, mas de uma forma completamente errada. O som parecia vir de alguém parado do outro lado da janela, muito perto, perto demais. Na manhã seguinte, a figura ainda estava lá, parada à distância, observando a casa. Histórias como essa começaram a aparecer cada vez mais na internet japonesa. Relatos vindos de diferentes cidades, mas com descrições quase idênticas. Uma mulher extremamente alta, sempre vestida de branco, sempre parada à distância, sempre observando. E segundo algumas dessas histórias, depois que alguém vê Hachisaku-sama pela primeira vez, os encontros podem continuar acontecendo. Dias depois, semanas depois. Mesmo quando a pessoa está sozinha, mesmo quando a estrada parece completamente vazia, como se a entidade estivesse apenas esperando o momento certo para aparecer novamente. Histórias como essas continuam sendo contadas em diferentes partes do Japão. Algumas surgem em escolas, outras perto de estações de trem, outras em estradas silenciosas no interior do país. Lugares completamente comuns, lugares onde qualquer pessoa poderia estar. E talvez seja exatamente por isso que essas histórias continuam assustando tanta gente. Porque às vezes, os lugares mais normais são exatamente onde as coisas mais estranhas acontecem.